Olá, eu sou Luciana Cordeiro, sou coordenadora do projeto de extensão Produção de Processos Educativos Emancipatórios na Atenção Primária à Saúde da Universidade Federal de Pelotas, que já teve 2 rodadas de conversa com as agentes comunitárias, uma UBS de Pelotas. A ideia desse vídeo é que a gente possa contar um pouco dos resultados que foram obtidos na segunda rodada de conversa. Nessa segunda rodada, 3 das 5 agentes comunitárias de saúde que decidiram aí participar do projeto puderam participar. Os encontros tiveram duração média de 50 minutos, foram realizados pela plataforma WebConf, foram gravados e depois descritos em diário de campo das alunas que estão fazendo acompanhamento do projeto. O tema das conversas dessa rodada foi insegurança e desproteção em que estamos vivendo nos tempos de Covid. As participantes rapidamente identificaram que nunca antes vivenciaram tamanha insegurança no trabalho, por serem trabalhadoras essenciais e na vida, e sendo que elas temem principalmente aí pela saúde dos seus familiares. Apesar disso, elas relataram constante sentimento de desproteção e de abandono, independente do contexto em que a gente está vivendo, porque elas vivem e trabalham em território em que a presença do Estado é precária. Então, para além de discutir a insegurança sofrida a partir da pandemia, o processo educativo que a gente está fazendo, tem buscado trazer elementos referentes à condição do Brasil enquanto país de capitalismo periférico colonial, que traz historicamente a desigualdade social. As agentes comunitárias de saúde foram demonstrando claramente consciência de classe e crítica sobre a desimplicação do Estado, que vai buscando aí por meio de políticas compensatórias, então via benefícios, auxílios, principalmente aos economicamente mais desfavorecidos, buscam contornar a injustiça social que é necessária ao modo de produção capitalista. Essa é a lógica que tem sido operada ao longo das décadas, principalmente aí com o advento do neoliberalismo, que se mantém, obviamente, na pandemia, mesmo com o agravamento do sentimento de desproteção e das questões de saúde mental de toda a população, principalmente dos trabalhadores do fronte, como é o caso das agentes comunitárias de saúde. Eu vou destacar aqui os elementos associados à percepção de desproteção que foram elencados pelas participantes. Tem a questão de falta de acesso a serviço de saúde de qualidade, principalmente aí os de média e alta complexidade. Ainda que tenha aí uma escassez de médicos na atenção primária e que seja corriqueiro que as trabalhadoras se solidarizem uma com as outras e com os usuários que elas prestam na saúde e também em outros setores, a preocupação das participantes nesse momento está mesmo ligada ao agravamento do Covid e as doenças que exigem internações, medicações, procedimentos ambulatoriais e hospitalares mais complexos. Uma outra questão, um outro elemento destacado é a falta de acesso à educação de qualidade e à cultura. Então, as participantes vão apontando aí a falta de equipamentos e de serviços públicos, principalmente na periferia, que teria alguma possibilidade de inserir esses jovens no mercado de trabalho, de fomentar discussões acerca da realidade, em especial em relação aos jovens da periferia, os jovens negros, também a possibilidade de expandir horizontes e perspectivas de jovens e crianças. O contato direto das trabalhadoras com a população jovem, para além da questão delas ocuparem um papel de mães, de jovens, favorece a percepção de falta de planejamento do futuro. Elas observam uma ausência da perspectiva de construção de carreira e de autodesenvolvimento por parte desses jovens, seja via trabalho ou educação formal. E aí, na mão contrária disso, o tráfico de drogas se mostra uma oportunidade real de acesso a bens materiais e de reconhecimento pessoal, ainda que implique em risco de problemas ligados a questões legais, ou mesmo risco de vida. Então parece que desfrutar o momento é mais interessante do que de planejar o futuro para os jovens do território. Um outro elemento é a questão da negligência dos operadores de segurança pública em amparar os moradores e trabalhadores do território. De tempos em tempos, a mesma disputa sangrenta entre as facções, o tráfico, é comum também a comercialização de drogas ilegais, utilizando crianças e jovens como aviãozinhos. Já foram registrados também roubos nas UBSs e nas escolas do território, e a população não pode mesmo contar com a polícia para defendê-los. E ao contrário disso, existe relato de abordagens vexatórias de forma aleatória da polícia no território, e essa realidade, ainda que se trate de violação de direitos, muitas vezes é naturalizada pelos moradores, pelos trabalhadores, que vão incorporando aí a violência nos seus cotidianos e dá conta do impacto disso
no dia a dia nas suas vidas. Mais um elemento que a gente gostaria de destacar é a questão da precarização das condições de trabalho. Então, existem queixas em relação à falta de EPIs para agentes comunitárias de saúde, em relação também à ausência da educação permanente e discussão sobre o trabalho, em relação às falhas na formação da equipe, principalmente em relação aos médicos, né? E isso faz com que o trabalho das ACS seja ainda mais desgastante. Em relação às parcas redes de saúde e as redes setoriais, e também durante a pandemia ao esgarçamento das parcerias existentes entre as próprias ACS. Isso vai se perdendo um pouco durante a pandemia. Um outro elemento é a incerteza advinda dos desdobramentos da própria pandemia, né? Então, a dinâmica do trabalho nas UBS sofreu alterações nos últimos meses e isso impacta no atendimento aos usuários. As agentes comunitárias relatam que a drástica diminuição das visitas domiciliares, com a intenção aí de proteger ao máximo as trabalhadoras do contágio do coronavírus, dificultou o acompanhamento regular dos usuários, favorecendo a desinformação referente às medidas de biossegurança. Se antes as ACS eram aquelas que orientavam a população sobre, enfim, quaisquer questões sobre saúde, nos dias de hoje as redes sociais e a mídia ocupam essa função. Então, quer dizer que as fake news ganham espaço no território e isso frustra as trabalhadoras que sempre zelam pela qualidade das informações. A postura anticientífica e negligente do governo federal frente à pandemia do coronavírus só faz confundir os usuários, que com frequência correm risco ao se aglomerar, ao questionar a efetividade do uso de máscara, por exemplo. Bom, diante dessas colocações, as agentes comunitárias de saúde reafirmam aí a ética em relação ao seu trabalho e usando principalmente da fé e da confiança na educação como instrumentos de trabalho e de transformação da realidade, apesar da exaustão e do medo enfrentados no cotidiano. Bom, então esse foi um pouco a síntese, né, da segunda rodada e agora a gente espera cenas do próximo capítulo para a terceira rodada. Obrigada e até a próxima!